Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do InVips Podcast, o espaço onde refletirmos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa. E hoje o tema do nosso podcast é Gênero, Violência e Segurança Pública. Temos a honra de receber uma convidada que dedica sua trajetória à compreensão profunda da violência, da justiça e das questões de gênero na área de segurança pública. Ela é professora adjunta do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também atua nos programas de pós-graduação em Sociologia e em Segurança Cidadã, à frente do grupo de pesquisa Violência e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Ela articula estudos que atravessam gênero, poder e justiça criminal, sempre com um olhar crítico e comprometido com a transformação social. Pesquisadora vinculada ao ICT Violência, Poder e Segurança Pública, nossa convidada também coordena, entre 2023 e 2025, o Grupo de Trabalho Violências, Governos e Democracia, da Claxo, uma rede internacional que reúne cientistas sociais comprometidos com os dilemas do nosso tempo. Sua formação acadêmica foi toda construída na URGS, é bacharela e licenciada em Ciências Sociais, mestre e doutora em Sociologia, com parte de sua pesquisa realizada no prestigiado Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Sua agenda de pesquisa é extensa e urgente. Ela investiga os conflitos de gênero, as violências contra mulheres e pessoas LGBTQIAP+, os feminicídios, a administração da justiça criminal e o funcionamento dos tribunais, especialmente o Tribunal do Júri. E para além da vida acadêmica, ela é mãe da Laura, um papel que também marca a sua trajetória. Seja muito bem-vinda à nossa conversa com a professora Rochelle Faxineto. Rochelle, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá, Luiz Fábio, querido. Olá a todas e todos. Um prazer enorme estar aqui, uma satisfação poder participar desse projeto tão bacana do podcast do InVips e também de fazer parte, de integrar essa rede de pesquisadores e poder dialogar e aprender com pesquisadores de diferentes regiões aqui do país. Uma grande alegria poder estar aqui. Luiz Fábio, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Rochelle. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o INVIPS, é uma iniciativa que nasce do programa INCT do CNPq, reunindo 15 grupos de pesquisa de referência na área dos estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 10 estados do Brasil. O grande objetivo do INVIPS é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capaz de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O INVIPS busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. Então vamos agora começar, Rochelle, aqui a nossa conversa, tá bom? E a gente queria começar, Rochelle, esse bate-papo, pedindo que você falasse um pouco para a gente da sua trajetória acadêmica e do seu interesse, né? Como é que surgiu esse seu interesse pela temática da justiça e da segurança pública? Tudo bem, Luiz Fábio. Então, acho que posso situar assim que essa minha vinculação com o tema, ela se deu tanto pela relação com os professores que eu tive, pela inspiração que eu tive com alguns professores e também pelas leituras que eu fui tendo ao longo da minha graduação em Ciências Sociais aqui na URGS, né? Então, assim, eu fui aluna do professor José Vicente Tavares dos Santos,
e fui aluna também do professor Rodrigo Guiringhelli de Azevedo. Então, a partir das aulas com esses professores, eu realmente me senti muito instigada a seguir nessa temática. Ambos foram meus orientadores, o professor Rodrigo foi meu orientador no mestrado, o professor José Vicente foi meu orientador no doutorado, e a partir da discussão, né, proposta em aula por eles, eu fui me direcionando a essa temática e fui muito influenciada também por autores como Irving Goffman. Eu diria assim que, né, foi determinante no meu interesse de pesquisa, assim, que marcou muito a minha trajetória na graduação e que me fez buscar, portanto, entender justamente isso, como é que o social, como é que a gente pode pensar uma perspectiva sociológica, como é que a gente pode entender sociologicamente um contexto, esse microcosmos, digamos, né, da vida, entre aspas, né, fora da sociedade, ou seja, num espaço formalmente administrado. Isso suscitou muito o meu interesse no começo da minha formação e me direcionou para um espaço, portanto, né, eu estava a partir dessas leituras e, enfim, do que estava se configurando naquele contexto, né, do início dos anos 2000, meados dos anos 2000, mais ou menos, que era a relação entre juventude e violência. Eu queria entender, naquele contexto, o envolvimento, a vinculação de jovens com atos de violência extrema, com homicídios, né? Tentar entender essa vinculação desses jovens e, a partir, sobretudo, né, da experiência da privação de liberdade quando se é jovem. Então, eu estava tentando pensar esses temas, né, e por isso me direcionei para fazer a minha pesquisa de graduação e também de mestrado na Fundação de Atendimento Socioeducativo aqui do Rio Grande do Sul, a FASE, né, que é destinada, portanto, para o cumprimento de medidas socioeducativas. Eu queria entender um pouco a trajetória desses jovens, né, o envolvimento deles com crimes violentos e como era, portanto, né, a experiência da privação de liberdade nesse momento tão singular da nossa Constituição como sujeitos, né? Então, fui muito motivada justamente pelas leituras e pela influência dos meus professores, né? Sobretudo o professor José Vicente e o professor Rodrigo Guiringhelli de Azevedo. E, Rochelle, você tem uma trajetória também que foi muito marcada por estudar algo que talvez seja uma grande lacuna, né, no nosso campo, que era justamente trazer para esse campo as discussões de gênero. Então, eu queria que tu falasse um pouco também sobre isso, né, como é que a discussão de gênero vai começar a te preocupar e você vai trazendo, isso também vai compondo a tua agenda de pesquisa sobre segurança a partir de uma discussão também de gênero, né, envolvendo questões relacionadas à violência e à justiça também. Bacana, Luiz, porque assim, eu não tinha um interesse inicial sobre essa articulação entre gênero ou abordar especificamente esse tema. Mas isso acabou aparecendo no meu campo de diversas formas. Então, a partir desse meu interesse, tentar entender a vinculação de jovens, atos de violência extrema e a privação de liberdade e a vivência no sistema socioeducativo, eu me direcionei então para a fase para tentar fazer uma pesquisa lá com esses jovens. Mas aí, curiosamente, e aí até nem tanto, né? Eu não fui autorizada a fazer pesquisa lá justamente porque eu era uma mulher, porque eu era uma jovem estudante, e o cenário era de muitos conflitos naquele momento, situação de superlotação nas unidades socioeducativas. Então, foi até um aspecto que tem a ver, né, com a identidade de gênero da pesquisadora e dos conflitos que marcavam, portanto, o sistema socioeducativo no Rio Grande do Sul naquele contexto, que então não fui autorizada a fazer pesquisa nas unidades masculinas, né? E, portanto, né, se abriu a possibilidade de eu estudar uma unidade feminina de atendimento socioeducativo. Então, essa não era inicialmente o meu interesse. Mas, com o passar do tempo, isso foi se convertendo num interesse. Por quê? Acho que a gente, né, eu nunca tinha adentrado em nenhum espaço de privação de liberdade, seja no sistema prisional, seja no sistema socioeducativo, e o meu primeiro contato
com essa unidade de atendimento socioeducativo feminino, que é a única que existe no Rio Grande do Sul, então todas as meninas que cometem atos infracionais são encaminhadas para essa unidade. Foi um certo choque que eu tive quando eu entrei nessa unidade pela sua configuração, né? Cortinas cor-de-rosas, cartazes, né? Cor-de-rosa, enfim, um cenário que começou a me chamar a atenção por alguns aspectos, assim, algumas marcas que nós poderíamos entender como sendo relacionadas a aspectos de gênero, né? Ao fato de construções sociais em torno dos sentidos de homem e do que é ser mulher, né? Ou homem numa dada sociedade. Então, apesar dessa não ser a minha ideia inicial, ela foi se configurando cada vez mais como um interesse, justamente por esse contato e o que eu fui percebendo da minha experiência na pesquisa na FASE, né? Nessa unidade feminina da FASE, onde eu fiz pesquisa em profundidade por 2 meses e meio, então meu campo realmente foi bastante exaustivo, assim, eu ia todos os dias para a unidade, eu passava o dia todo dentro da unidade de atendimento, né? Então tive acesso, abertura para fazer a pesquisa lá, né? Então isso é também algo que a gente tem que destacar, a possibilidade, né, do sistema de justiça se abrir para que a gente possa conhecer, pesquisar, refletir, né? Então isso naquele momento me foi oferecido. E a partir então dessa pesquisa eu fui tentando entender como que é essa categoria, né, e fui, portanto, me aprofundando teoricamente, para entender que ela não é uma categoria, digamos, secundária, né? Às vezes a gente usa um pouco essa noção, é um recorte de gênero. Mas no âmbito dos estudos de gênero, o gênero não é um recorte, ele é um eixo estruturante do modo como as relações se estabelecem. Gênero é uma dimensão estruturante do modo como as experiências sociais se constituem. Gênero é um marcador que confere, né, que explica, por exemplo, você ter acesso ou restrição a determinados bens materiais ou simbólicos, né? Então, não é uma categoria aleatória, ela é uma categoria estruturante, né, das relações sociais. Então, eu fui tentando entender justamente essa interface entre a trajetória dessas adolescentes, os processos de socialização primária dessas jovens e a vivência dentro do cotidiano institucional. E ali eu pude, né, eu fiz até uma pesquisa histórica nos arquivos da FASE, eu encontrei relatórios, eu encontrei documentos desde da constituição daquela unidade que propunham, por exemplo, que os projetos que se desenvolvessem lá dentro, relatórios da década de 80, que me chamaram muito a atenção porque ali havia uma justificativa de que como a mulher era o elemento, digamos, né, ordenador do mundo doméstico, as atividades que seriam desenvolvidas dentro dessa unidade da FASE estavam pautadas por essas características. Então, artesanato, orientações sobre higiene, sobre como fazer comida, limpeza da instituição, né? Então, assim, eu fui entendendo, né? Havia naquele contexto um projeto também, que era projeto lavanderia, em que as meninas da unidade feminina lavavam as roupas dos meninos da unidade masculina, enfim. Eu não sei se esse projeto continua hoje, né? Isso eu não posso assegurar, não é mais o meu campo, né? Mas naquele contexto era assim que acontecia. Eu acho que isso tem uma simbologia muito significativa do modo como esses lugares são pensados, né? E do modo como a punição ou a privação de liberdade também se estrutura a partir de gênero. Então eu fui percebendo como essa categoria ela é estruturante na forma também como opera, não apenas o controle informal das relações sociais, né, de uma forma geral na sociedade, mas também o controle formal, ou seja, sempre havia um paralelo com as unidades masculinas no sentido de o que pode ser feito aqui dentro, o que não pode, o que os meninos podem fazer, o que as meninas não podem fazer. Então, era muito interessante como essas informações circulavam e, portanto, eu fui tentando aprofundar justamente isso, né? Um controle social específico às meninas, muito marcado por uma ideia moralizante, por uma ideia, né, do que deve ser um certo modelo de mulher que seja socialmente aceito. Então, o que lhes era oferecido naquele contexto como aspectos que seriam educacionais e profissionalizantes estava muito atrelado
sim, há dimensões, né, que nós poderíamos explicar no âmbito das relações de gênero, que conduziam essas meninas a atividades domésticas da vida, né? E bastante limitadoras em algum sentido, porque isso, né, acaba também restringindo outras possibilidades para elas. E o que também é importante destacar é que essa configuração não era sui generis, né, não era apenas nessa unidade socioeducativa aqui no Rio Grande do Sul. Isso já vinha sendo apontado em outras pesquisas, a importantíssima pesquisa da Julita Lengruber, né, o estudo dela nos presídios femininos, mostrando que a mulher, quando comete um crime, ela rompe duas ordens sociais, a jurídica e a moral, né? A jurídica pelo cometimento de um crime e a moral, porque não cabe à mulher ocupar esse espaço do crime também. Então, na verdade, isso vinha a reforçar, né, o que outras pesquisas já vinham mostrando, mas de fato, né, como você mencionou, o meu estudo lá no início dos anos 2000 foi um dos primeiros, né, nessa unidade socioeducativa feminina. Então, isso também foi interessante, né, para a gente poder descortinar, digamos, né, ou tensionar alguns aspectos que até então não eram tão explorados, pelo menos no contexto da socioeducação aqui no Rio Grande do Sul, né. Michele, outro dado interessante, né, é como é que as tuas pesquisas, elas também demonstraram essas questões, né, relacionadas à violência de gênero, né, no Brasil? Como é que você também, né, percorre aí esse caminho mais da discutir da dimensão institucional, né, relacionada à segurança e justiça, e aí você também, as tuas pesquisas vão caminhando para você discutir esse tema tão sensível na nossa sociedade. Isso, então, acho que a partir dessa pesquisa, né, eu fui definitivamente capturada por essas questões e fui entendendo o quanto elas eram centrais. Então, no próprio contato com os prontuários, eu fui me dando conta, né, os prontuários dessas adolescentes, e percebendo, né, toda uma concepção moral, dessas meninas que eram, na sua totalidade, de classes populares. Então, aí você tinha intersecção, né, entre gênero, classe e raça também, e como essas meninas, seus comportamentos, suas vidas cotidianas eram avaliadas sob o prisma dos atores do sistema de justiça. Então, isso acabou me direcionando para um outro espaço da justiça no meu doutorado, né? Então, a questão da violência também, e da violência de gênero em particular, ela aparece, né, ou ela vai sendo, se constituindo como um objeto justamente a partir do modo como ela é processada pelo sistema de justiça criminal. Então, eu fui tentando entender, né, as dimensões da violência de gênero a partir do prisma da justiça, que é também como muitos dos nossos estudos no campo da sociologia da violência vão se constituir lá desde a década de 70, né, a gente vai precisar acessar o fenômeno via os documentos oficiais ou via as práticas e dinâmicas da justiça, uma vez que, né, é um caminho acessível aí para a gente tentar entender. Então eu fui, né, por meio desse interesse que me instigou ainda lá dos prontuários, tentar entender uma outra dimensão agora, né, como eram solucionados os conflitos de gênero no âmbito do sistema de justiça criminal, né? Então, assim, como que esses sentidos culturalmente produzidos sobre o que é ser um homem e o que é ser uma mulher, como eles adentram, as práticas e discursos da justiça. Então, eu estava, né, tentando pensar aí, eu acho que esse caminho de olhar para a justiça, para entender esses conflitos, abrir esses três eixos, né? Primeiro, entender como que se resolvem esses conflitos pela justiça, né? Ou seja, o que acontece quando conflitos de gênero chegam nessa seara, não é? Segundo, né, o que pensam os atores em relação a esses conflitos, que é algo que também está ligado com essa primeira dimensão, porque, né, uma representação de um ator do sistema de justiça criminal é fundamental para ele reconhecer aquilo como violência ou não, ou mais especificamente como crime, né? Ou seja, o que vai para o boletim de ocorrência é algo que é ali decifrado por esse ator, né, e que coaduna de alguma forma com uma representação que ele tenha sobre a violência, né? E isso se torna particularmente relevante justamente porque a violência de gênero, ela por muito tempo estava muito naturalizada na nossa sociedade. Ainda está, né? Mas claro que a gente tem aí um processo já de bastante
visibilidade e tensionamento dessas questões, produção de legislação, produção de dados que vão produzindo, portanto, esse reconhecimento da violência de gênero, da violência contra a mulher como um problema social. Mas lá na década de 80, isso não era tão visível dessa forma, né? Se entendia na sociedade de uma forma geral que isso era bastante natural no âmbito das relações, né? Que fazia parte de uma relação conjugal a dimensão da violência dos homens contra as mulheres, né? Muitos entendiam até que isso era um aspecto educativo, né? Os homens estavam ajudando as mulheres a se comportarem melhor, né? Então, isso também vai passando por um processo de visibilização maior e de ampliação do modo como os próprios atores vão entender esse processo, né? Justamente os estudos lá no início, na década de 80, de 90, quando foi criada a primeira delegacia da mulher, mostravam que essas representações dos atores da justiça criminal eram bastante restritas, né? Então, o que foi se configurando como entendimento em torno de um conceito de violência contra a mulher era algo muito específico. Era aquela violência conjugal entre um casal, via de regra, heterossexual, com uma longa relação, né? O que escapava dessa configuração dificilmente era decifrado pelos atores da justiça criminal, principalmente nas delegacias, né? Como um fenômeno a ser criminalizado. Então, eu sempre tive interesse justamente por esse aspecto, né? O que passa a acontecer quando esses conflitos começam a adentrar no sistema de justiça, quais as concepções dos operadores sobre esses conflitos, sobre essas violências, sobre esses crimes, e de que modo isso incide, portanto, na forma como eles vão dar mais ou menos importância para essas questões, e, de alguma forma, também as configurações do próprio fenômeno, né? Então, assim, acessando os documentos, os inquéritos, os boletins de ocorrência, os processos judiciais, a gente também tem acesso aos modos pelos quais esses fenômenos acontecem e tem a possibilidade, portanto, de entender como eles vão se complexificando ao longo do tempo, né, e tudo mais. Então, acho que o primeiro aspecto era isso, né, de entender, assim, os modos, né, como a justiça passava a operar quando esses conflitos chegavam nessa seara. E aí, de certa forma, né, Luiz, o que eu fui percebendo, né, que também outras acadêmicas e pesquisadoras do tema identificaram, quer dizer, esse não era um tema ainda central dentro daquele campo que foi se constituindo desde a década de 70, que era o campo da sociologia da violência, dos estudos do crime, dos direitos humanos, né, toda aquela discussão que, enfim, né, outros pesquisadores, né, vão apontar aí dos estudos sobre os pioneiros da violência, né, então vai se constituindo um campo de estudos da violência, do crime e dos direitos humanos, e em paralelo os temas de gênero eles são muito mais abordados no campo de estudos de gênero, né, então parecia haver uma certa, né, eles andavam assim em paralelo e pareciam não conversar muito, assim, acho que uma pesquisadora que tentou fazer esse diálogo foi a própria Alba Zaluar, que tentou, portanto, articular as dimensões da violência urbana com a violência de gênero, né, com marcadores de gênero, para entender, por exemplo, a violência dos jovens, né, a questão do ethos guerreiro, uma certa forma de masculinidade e o uso da violência como uma expressão da masculinidade. Mas uma coisa importante é destacar isso, né? Essa ideia de que foi se consolidando esses caminhos foram andando de forma um pouco paralela, assim, sem nem sempre conversar muito, né? Então, por um lado, você tinha toda a preocupação e a questão da violência urbana, que era algo que também estava explodindo naquele momento, né? Até os pesquisadores que estudavam os conflitos agrários, a violência no campo se voltam para essas temáticas, isso também já foi bastante abordado até aqui nos outros episódios do podcast, né? Então, parece que vai se configurando também dentro desse campo, este como um problema primordial da segurança pública no Brasil, o aumento dos homicídios, né, o envolvimento dos jovens, né, os jovens como os alvos preferenciais dessa violência letal, digamos assim, jovens negros, periféricos, enfim, a questão da política de drogas, do encarceramento em massa, né? E, por outro lado, né, um campo que parecia, enfim, tratar de questões que seriam
até secundárias, né, e não um problema social efetivamente, que seria justamente a violência de gênero mais restrita, digamos assim, ao espaço doméstico, né. Então eu acho que por muito tempo ficou um pouco essa divisão, né, um pouco, restrita, digamos, ou, né, separada efetivamente, mas também acho que ao longo do tempo essas fronteiras elas estão sendo um pouco mais quebradas, assim, né, e hoje a gente vai se dando conta, por exemplo, de que, de novo, né, gênero também está presente quando a gente fala de violência urbana, seja do ponto de vista dos perpetradores, né, da violência, ou do modo como a violência também expressa uma forma de masculinidade, né, como a própria Alba já foi sinalizando, seja porque as mulheres, e, enfim, a população LGBT também, não é vítima de violência apenas no espaço doméstico, né? Nós temos múltiplos espaços onde essas violências acontecem, né? No trajeto para casa, né? Está aqui, né? Um exemplo assim bem recente, né? E bastante, diria, aterrador, né? Daquela jovem estudante da USP que está indo para sua casa encontrar com seu filho e é abordada na rua, enfim, e é assassinada, né? Não é uma relação conjugal, não era um relacionamento íntimo, era o fato dela ser mulher. Então, a violência acontecendo no espaço público, no transporte público, nos espaços de trabalho, essa violência por razões de gênero, né? Então, acho que vai havendo também, com o passar do tempo, uma complexificação em torno disso, de pensar que não são esferas separadas, né? Há aspectos de gênero que compõem diferentes formas de violência, né? Que não se dão apenas no espaço doméstico. Então, acho que esse diálogo, né, entre os estudos da sociologia da violência e os estudos de gênero, essa articulação, ela é bastante desafiadora e também bastante potente do ponto de vista de entender o fenômeno da violência de uma forma mais ampla, né? O que eu acho, Angélica, que ele coloca no lugar de pioneira, né? Você é a mais jovem pioneira Nossa, no nosso campo. acho que não, Luiz. Sou E, uma seguidora, uma seguidora. Rogério, eu queria, ainda explorando essa questão, eu queria um pouco que se você compartilhasse com a gente a tua percepção sobre o seguinte. A gente vê que a Lei Maria da Penha ela teve um papel, né, importante nessa desnaturalização disso que era muito comum, né, na década de 70 e 80. E sobretudo na questão do crime de honra, né? O marido ia lá e ia se defender alegando Uhum. um crime de honra. Apesar desse processo de formalização, de discussão, de trazer da justiça, olha, isso não pode mais ser aceito, ainda é comum no tribunal do júri que os advogados de defesa usem, né? Como é que tu vê isso? Assim, como é que a tua pesquisa vai mostrando esse uso ainda nas defesas desses homens como um elemento aí que, apesar desse processo de desnaturalização, essa continuidade, essa dificuldade, né, da própria justiça, porque muitas vezes o advogado usa, né, e nós tivemos até alguns casos em que o juiz, né, começa ali, eles trocarem, fazerem até uma dobradinha, né, comentando e Uhum. fazendo reproduzindo esse tipo de alegação contra, né, as mulheres ali, que são muitas vezes as vítimas, né, Exato. Isso foi, né, uma das coisas que mais me interessou, assim, porque eu fui tendo contato, enfim, com os estudos lá ainda da década de 80, né, então acho que tem, aí por isso que eu digo que eu sou uma seguidora, né, porque tem pioneiras, assim, Marisa Correia, Vânia Pazinato, Eva Blay, todas essas pesquisadoras, né, Gita Deber, Maria Filomena Gregori, são pesquisadoras fundamentais desse campo, que eu me inspirei muito nelas, né, para seguir as minhas pesquisas. E essas pesquisas, desde lá da década de 80, elas vão mostrar justamente isso, assim, a recorrência, por exemplo, do argumento da tese, né, da legítima defesa da honra para absolver os homens, né, que cometiam um assassinato contra as suas companheiras. Então, acho que o caso paradigmático disso é o da Ângela Diniz, que foi assassinada pelo Doca Street, e que no primeiro julgamento, em 79, foi, né, teve praticamente ali uma absolvição, né, ele saiu do tribunal logo depois do julgamento, foi aplaudido, enfim, pelo público que estava ali, então também isso revelava um certo tempo histórico e social desse problema, né, em que ela é
absolutamente revitimizada, né? Isso é bastante retratado também num outro podcast, que é o Praia dos Ossos, que é um excelente podcast ali da Rádio Novelo, né? Que retrata bem isso. E no podcast eles mostram que lá pelas tantas, assim, o advogado de defesa do réu vai dizer que foi quase assim um suicídio tentado da vítima por mãos alheias, né? A retórica jurídica chegou nesse ponto, assim, dizer que ela praticamente buscou aí o seu assassinato, né? Então, a partir disso, há toda uma mobilização, né, em torno da questão da violência contra a mulher. Isso, inclusive, é um estopim, digamos, para a pauta feminista trazer o tema da violência contra a mulher e, portanto, muitas políticas depois foram sendo desenvolvidas. Então, as delegacias, a Lei Maria da Penha, 2015 nós temos, então, a lei que tipifica, né, e que coloca o feminicídio como uma qualificadora do crime de homicídio, um movimento que já vinha sendo adotado na América Latina de uma forma geral, né, a criminalização do feminicídio, ou seja, nomear que esta morte não acontece de forma aleatória, é um crime de ódio que acontece, né, pelo fato da vítima ser uma mulher. E mais recentemente, então, nós temos agora em outubro de 2024, né, essa lei que vai, então, o feminicídio não é mais uma qualificadora, ele é um crime autônomo, né, e ele tem hoje, né, a maior pena do nosso ordenamento jurídico, que é 40 anos, né, então acho que isso é bastante emblemático também do modo como está se pensando essa questão. Então, assim, Luiz, tentando responder a tua pergunta, eu também estou tentando entender nas minhas pesquisas e dialogando com os estudos pioneiros dessas autoras e outras tantas, né? O que vem mudando, afinal de contas, e o que permanece? Né? Então, assim, eu acho que um dos aspectos dessas pesquisas, que é, bom, como é que se resolvem os conflitos nessa seara, né? Isso que você aponta, esses aspectos morais que são trazidos, essa adequação a determinados estereótipos de gênero, que teve muito presente, e está ainda em parte, né, bastante presente, né, porque se nós formos pegar lá o caso da Ângela Diniz de 1979, o caso da Mari Ferrer, que foi inclusive o que inspirou a lei promulgada em 2021, né, sobre a coação no curso do processo, que ela foi extremamente constrangida, foi exposta, né, foram expostas fotos dela, e de novo nessa revitimização. Então, ou seja, nós não temos aí, né, nós temos aí um percurso de 40 anos que parece que não mudou muita coisa. Então, assim, de fato, né, essa dimensão da adequação aos estereótipos de gênero, ela segue acontecendo, né, nos espaços da justiça, isso, né, é ainda bastante recorrente, mas eu acho importante também sinalizar, né, que há mudanças nesse percurso que a gente também está tentando identificar e justamente para compreender de que modo elas estão impactando hoje nos discursos e nas práticas jurídicas, né? Então, se nós tínhamos lá na década de 80, 90, a partir dos anos 2000, começa a se usar menos, né, a tese da legítima defesa da honra, você tem uma utilização não tão frequente desse recurso, mas você segue, né, uma permanência, por exemplo, de entender de que modo aspectos morais vão compor essa argumentação jurídica. Então, de novo, né, com que roupa a vítima estava, como é que ela se comportava, se ela era uma boa mãe, né, se o homem também era o provedor. Então, esses papéis atrelados à família continuam sendo, né, um norteador das práticas e discursos jurídicos. Mas, apesar disso, eu acho que é importante sinalizar algumas mudanças, né? Você tem um conjunto aí de tratados internacionais que vão, né, estimular a produção de leis que vão, né, a própria Lei Maria da Penha também é fruto, né, de tratados internacionais, da CEDAW, da Convenção de Belém do Pará, que foca especificamente no combate, no enfrentamento à violência, por assim dizer, né, e que vão, portanto, proporcionar algumas transformações do ponto de vista das representações. Então, tanto a lei, né, vai publicizar mais essa temática, vai tornar ela mais pública, vai proporcionar um debate público sobre isso aparece mais na mídia. Então, isso começa a se configurar como um debate público. Um outro eixo, né?
nós temos também, do ponto de vista da produção de dados, um avanço bastante significativo. Então, tanto os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Atlas da Violência, de um conjunto de observatórios de gênero que começa a ser constituído, que começa a evidenciar os dados a partir de recortes de gênero, digamos assim. Então, a gente começa a ter uma ideia, os mapas da violência, né, do tamanho desse fenômeno. Quantas mulheres morrem, né, dessas mulheres, quantas morreram, né, em decorrência da violência doméstica por parceiro íntimo. Nós hoje já sabemos que as vítimas do feminicídio são mais mulheres negras do que mulheres brancas, então nós temos aí dimensões interseccionais desse fenômeno, né? Então, os tratados internacionais que vão incidir em políticas públicas, as leis voltadas para questões de gênero, a produção de dados. E uma outra dimensão que eu gostaria também de destacar, né? Nós temos resoluções do Conselho Nacional de Justiça que vão instituir a política judiciária de enfrentamento à violência contra a mulher, né? E isso vai fazendo o quê? Vai trazendo o debate das questões de gênero para dentro do judiciário. Então, hoje a gente já tem o quê? A gente já tem protocolos para julgamento com uma perspectiva de gênero. A gente tem protocolos para investigação e perícia em casos de feminicídio. A gente tem protocolos para as patrulhas Maria da Penha. Então, isso evidencia, me parece, né, um avanço muito importante. Ontem mesmo, eu participava de um curso para promotores e procuradores aqui do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que era letramento em gênero e raça, fruto justamente dessa preocupação, desses protocolos, dessa formalização que se dá, né, em termos de resoluções e de orientações, que visam uma prática um pouco mais padronizada em termos do respeito à dignidade das pessoas, o respeito à dignidade da vítima, das mulheres, dos grupos vulneráveis, né? Então, eu acho que, assim, embora nós tenhamos ainda, né, e como eu falei, o caso da Mari Ferrer, que foi o que acabou sendo mais publicizado, ele é bastante recente, então evidencia que nós ainda temos desafios nessa seara, mas eu acho que nós temos algumas mudanças que são bastante importantes. A questão dos tratados, né, internacionais, e o quanto elas influenciam por exemplo, essa atuação do CNJ, né, propondo resoluções, a produção de dados. Essas resoluções do CNJ também se converteram na criação de coordenadorias junto aos tribunais de justiça, Ministério Público, Defensoria, coordenadorias da mulher, núcleos de defesa da mulher, núcleos de questões de gênero, que são responsáveis justamente por isso, por implementar políticas voltadas aos temas de gênero e raça dentro do sistema de justiça criminal. Então, isso está fazendo o quê? Está produzindo uma maior visibilidade desse tema dentro do campo jurídico, de uma forma geral, ou dentro do sistema de justiça criminal. Então, eu acho que nós temos alguns avanços, né, no sentido dessa visibilidade do tema, tanto na sociedade de uma forma geral, né, muitas pesquisas vão mostrar justamente que você tem um conhecimento muito maior hoje do que é a Lei Maria da Penha, de para que ela serve, de que em casos que ela pode ser utilizada, né? E então a visibilização disso pela mídia, pelos dados e o quanto isso também vai se estruturando dentro do sistema de justiça a partir de protocolos que vão fomentar uma atuação um pouco mais padronizada, né? Isso é importante, uma atuação mais respeitosa para com as vítimas, porque tem uma coisa importante de dizer, né? Na última pesquisa que saiu Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, quase 48% mais ou menos das mulheres que sofreram alguma violência simplesmente não fizeram nada. E 25% delas buscaram apoio no Estado. Me parece que esse é um dado bastante significativo para a gente entender a confiança que as mulheres têm nas instituições, né? Então, é fundamental que a gente possa aprimorar a prestação jurisdicional, que a gente possa aprimorar esses espaços de acolhimento, de atendimento às vítimas, do processamento dos casos no sistema de justiça criminal, né, com respeito à palavra da vítima, credibilidade à palavra da vítima, né? Então, eu acho que isso é emblemático, né, e nós precisamos enfrentar essa questão
para que mulheres e demais grupos vulneráveis se sintam, de fato, protegidos e acolhidos quando busquem o sistema de justiça e não revitimizados, né? Então, o cenário é um pouco esse, Luiz. A gente tem avanços em relação àquele contexto lá da década de 80, temos desafios e problemas ainda, ou seja, os estereótipos de gênero continuam pautando a atuação. Uma coisa importante de se dizer é que em 2023, né, o STF declarou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, que não era efetivamente um aspecto jurídico que consta, né, no nosso ordenamento, mas ele era muito mais um argumento retórico, digamos assim. De todo modo, ele não pode mais ser utilizado. Então, isso também é algo que a gente contempla nos nossos estudos, né? Ver de que modo essas mudanças estão impactando na atuação do sistema de justiça criminal. Então, por um lado, nós temos esses desafios que permanecem, e, por outro lado, acho que nós temos uma estruturação aí de práticas, políticas, protocolos, coordenadorias e núcleos que vão trazer essa questão para dentro do sistema de justiça, visando, então, uma melhora na prestação jurisdicional, né? No processamento dos casos envolvendo violência de gênero, né? Perfeito, Rochelle. E aí, continuando, né, dando continuidade a essa questão, a gente tem o fenômeno do feminicídio como um problema epidêmico, né, Rogério, assim, da nossa sociedade. Nós temos uma disseminação de casos de feminicídio no Brasil que coloca, né, muitas das nossas cidades, dos nossos estados, entre um dos lugares mais perigosos do mundo para as mulheres, né? E eu queria, então, te ouvir um pouco sobre como é que isso te preocupa, né, como pesquisadora, e como isso te preocupa também como mãe, né? Você que tem, eu lembro que uma das coisas que mais, eu lembro assim da sensação de quando eu fui, né, tava fazendo ultrassom Uhum, para saber o sexo do meu segundo filho, né? uhum, E quando eu vi que era menina, e eu lembro da emoção que eu senti, e como uhum, em seguida veio a preocupação. claro. Eu já fiquei imaginando coisas que eu não imaginei como quando eu fui pela primeira vez pai de um menino, Sim, exatamente. né? Então, como é que isso também você como pesquisadora, né, como mãe, como é que você se sente, como é que isso te preocupa hoje, e como é que isso, né, de certa maneira, se constitui como uma agenda tanto para a Rochelle, professora, pesquisadora, como para a Uhum. Rochelle, que é mãe de uma menina. É inegável que é certamente uma preocupação e muito grande, né? A minha vinculação com o tema ainda antes de eu ser mãe, né? Portanto, está vinculada também a uma luta pela vida das mulheres, a uma luta para que as mulheres tenham uma vida sem violência, né? Então, isso já vem de longa data, assim, na minha trajetória, né? Desde os meus primeiros estudos, portanto, essa preocupação estava colocada, né? Quando eu começo a acessar o sistema de justiça e ter uma noção um pouco mais próxima, né? Dos eventos pelos quais as mulheres passavam, né? Mas, assim, essas coisas andam absolutamente juntas hoje na minha vida, né, Luísa? Assim, eu vejo, assim, a minha pesquisa hoje é sobre feminicídios, é sobre morte violenta das mulheres, né? Porque esse episódio, ele é o ponto máximo de uma violência que não é isolada, que não é aleatória, né? Ele é o ponto máximo de uma violência que é cotidiana, de uma violência que marca a trajetória das mulheres a ponto de isso, né? A gente se preocupar exatamente, mulheres e homens, você acabou de manifestar isso, né? Que eu acho bastante significativo. Essa tem que ser uma preocupação de mulheres e de homens, né? O que eu faço, meu Deus, né? Eu tenho uma filha, então, assim, isso anda junto, né, com a minha preocupação como mãe e a minha preocupação como pesquisadora. Então, acho que essas coisas andam juntas e eu vejo que a pesquisa, as ações de extensão que a gente realiza aqui, eu juntamente com outras tantas colegas, né, é uma luta pela vida das mulheres, é uma luta pela segurança das mulheres, é uma luta também pelas próximas gerações, para que a minha filha, a filha de outras mulheres, outros homens, enfim,
possam ter segurança, possam caminhar tranquilas pela rua, né? Então, a preocupação, sim, ela é imensa, né? E ela anda junto com essa luta, né? Para que as mulheres tenham, né, uma vida mais segura. Então, assim, é importante destacar esse tema, né? Porque, particularmente agora no Rio Grande do Sul, nós estamos numa semana bastante complicada. Nós tivemos agora no feriado de Páscoa, num período de 4 dias, nós tivemos 10 feminicídios, né? Então, eu acho que isso já passa de uma preocupação para uma situação absolutamente inaceitável, assim, é uma situação absolutamente aterradora. Estivemos reunidos, né, com grupos feministas, com o Levante Feminista, e a preocupação é justamente essa que você aponta. Somos mães de meninas ou somos pais de meninas. Que sociedade é essa que nós estamos, né, produzindo? Como é que elas vão viver nessa sociedade? Como é que elas vão se deslocar? Como é que elas vão se relacionar? Porque a preocupação é também essa, né? Qual é o espaço seguro para as mulheres? Porque se o espaço doméstico, que em geral, né, é tido como o espaço da segurança, como o espaço, né, de proteção, aqui eu me abrigo, aqui eu tenho a minha particularidade, enfim, para as mulheres não é. A rua também não é um lugar seguro, porque você tem que desenhar trajetos, como é que você chega, como é que você volta, se é transporte público, se não é, se você vai poder sair, se não vai, dependendo da hora. Isso tudo, né, é o cotidiano das mulheres que tem que desenhar que horas, por onde vão, de como vão, se podem ir, se têm condições de voltar, né? Então, nós já estamos numa condição absolutamente inaceitável em relação aos feminicídios. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nessa semana particularmente triste, nós tivemos aí esses 10 casos de feminicídio, né? Extremamente desafiadores. Por quê? Porque boa parte dessas mulheres não tinham medida protetiva e não tinham boletim de ocorrência, né? O que que isso significa? Isso não exime o poder público de incidir nesses casos, né? Isso coloca um desafio ao poder público de como é que ele chega nessas mulheres que estão absolutamente invisíveis, né? E que só chegam à visibilidade, só chegam no Estado a partir do assassinato, né? Então, nós temos um desafio muito grande. Isso revela, né, lacunas, gargalos que nós temos na política de enfrentamento aos feminicídios, né? Esses casos todos aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, em municípios do interior. Então, essa é uma questão que nós temos como dificuldade, né? Em geral, a rede especializada, que ainda precária e com problemas, ela está concentrada nas capitais. No interior, nós temos pouquíssimos serviços especializados para esse tipo de conflito, né? Ou para esse tipo de fenômeno. Então, isso coloca um desafio também muito grande do ponto de políticas públicas, né? Porque as mulheres muitas vezes ficam ainda mais isoladas nas cidades pequenas, que você não tem uma delegacia especializada, é muito difícil para uma mulher, muitas vezes, buscar ajuda num município pequeno, que todo mundo se conhece, todo mundo vai julgá-la, todo mundo vai saber o que está acontecendo. Então, você tem obstáculos da ordem social e da ordem também do Estado, né, para essas mulheres buscarem ajuda. Então, assim, acho que já passou, assim, de um grau de preocupação, né, isso é uma coisa que né, e que não pode ser assim, não pode ser naturalizado o fato da gente estar o tempo todo pensando sobre a nossa segurança, sobre a segurança das nossas filhas, né? Então, isso é algo que a gente precisa enfrentar. Eu acho que o tema da violência de gênero, o tema da morte das mulheres, que é, como eu já falei, o ponto final de uma trajetória de outras violências, e por isso não dá para olhar só para o feminicídio, tem que olhar para o antes do feminicídio. Não pode olhar só para o sistema de justiça criminal, tem que olhar para outros sistemas de saúde, de assistência social, de educação, de renda, né? Então, é um conjunto, para um problema complexo como esse, as respostas têm que ser necessariamente complexas, né? E envolver diferentes atores. Então, temos que fortalecer o que existe dentro do sistema de justiça criminal, me parece, né? E temos também que fortalecer outras políticas, temos que ter uma atuação efetiva em rede para garantir a proteção dessas mulheres, e para que a gente possa ter, né, um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança, que
a vida das novas gerações possa ser um pouco mais segura, né? Sobretudo para as meninas que estão crescendo hoje. Então, assim, acho que um desafio também que a gente tem, né, e que eu vejo como mãe, é um pouco assim, eu quero poupar a minha filha dos problemas e não mostrar para ela que o mundo é complicado para as mulheres, mas ao mesmo tempo eu preciso falar sobre esse mundo para ela, né? E eu acho que esse é um dilema que muitos pais e muitas mães enfrentam, assim, como é que eu vou explicar para minha filha que o mundo, que muitas pessoas nesse mundo odeiam as mulheres. Isso é muito difícil, isso é muito injusto, né? E a gente, enfim, eu acho que a pesquisa, as ações de extensão, né? E aí falando particularmente, retomando aqui a tua pergunta, elas têm como propósito um pouco isso, assim, né? Elas fazem parte de uma luta muito mais ampla, por isso que eu quero entender esses fenômenos, eu quero atuar nesses fenômenos, eu quero contribuir com política pública, eu quero contribuir com ações de extensão, acho que o papel da universidade é fundamental nisso, a gente tem feito muitas ações junto com o sistema de justiça, seja de capacitação, eventos, né, agora em março fizemos também um evento sobre os feminicídios, em que nós trouxemos todo o trâmite, né, representantes de todo o percurso da persecução penal, enfim, desses casos, para debater, para conversar, para pensar respostas e soluções. Então, eu acho que essa atuação na pesquisa, na extensão, na capacitação de profissionais, ela é indissociável da minha luta como mãe, da minha luta como mulher, pela defesa das mulheres, pela defesa das meninas e para que nós tenhamos, de fato, né, uma sociedade mais segura e mais humana, né, para as meninas, sobretudo, né, dessa nova geração que vem aí. Perfeito, Rochelle. E eu acho que você já tocou em várias questões desse processo, né? E uma que também as tuas pesquisas também se debruçaram foi sobre a pandemia de Covid, né? Como a pandemia de Covid, que foi um drama para a sociedade brasileira, mas ela foi também um drama, sobretudo para as mulheres, em razão do isolamento, revelando também essa face muito dura da violência contra elas, que é justamente acontecer muitas vezes dentro do próprio ambiente, né, doméstico, dentro da sua própria casa, né? Você poderia também nos falar um pouquinho, Rochelle, sobre essas tuas pesquisas e esse drama que foi vivido nesse período tão difícil da nossa história? Perfeito, Luiz. Eu acho que esse é um ponto também muito importante, porque mostra justamente, né, como que esse tipo de conflito se manifesta nesses momentos, assim, né, um pouco singulares, né? Então, assim, diria, tem a pandemia de Covid, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos também a questão das enchentes no ano passado, que revelou muitos aspectos e desafios no enfrentamento e no atendimento da violência, por exemplo, contra as mulheres em situação de abrigo e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que o que a gente tentou e tenta pensar também nesses momentos, né, sempre trazer esse olhar sobre como é que esses fenômenos se configuram nesses momentos, e aí, falando particularmente do contexto da pandemia, da Covid-19, né, eu acho que ela evidencia o que? A complexidade desse conflito de gênero, né? Por quê? Porque ele se dá justamente no âmbito e aqui estou falando mais especificamente da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Não da violência que vai acontecer no espaço público. Essa, em específico, dá mostras da sua complexidade em contextos como o da Covid-19, né? Porque ela é profundamente afetada por essa convivência diária. E o que aconteceu na Covid? As pessoas passaram a conviver muito mais tempo dentro das suas próprias casas, o núcleo familiar, né? Isso intensificou conflitos, intensificou as assimetrias ali, né? E muitas vezes essa imposição do poder masculino, da restrição, né? Do controle sobre essas mulheres, sobre, né? Sobre, enfim, toda essa rotina cotidiana que envolve uma relação abusiva. Isso se coloca tanto na relação da violência doméstica e familiar contra a mulher, como num outro aspecto que tem a ver com a violência contra crianças. As crianças também não estavam indo para a escola, e a escola é um espaço já bastante sabido, né, pelas pesquisas, que é lá onde se constatam muitas vezes os abusos, as violências que acontecem no espaço doméstico. Então, o
processo pelo qual nós passamos da pandemia de Covid teve muita incidência nesses tipos de dinâmicas que acontecem dentro do espaço doméstico, né? Que muitas vezes são silenciados, são naturalizados, né? Porque nós não estamos falando de um conflito comum, digamos assim, né? De alguém que produz uma violência, de alguém que produz uma lesão, que eu nunca vi essa pessoa e que eu nunca vou voltar a ver essa pessoa. O conflito de gênero, né, na sua amplitude, ele é muito complexo por isso, porque ele envolve também relações de afeto e também relações que, em determinadas, né, guardadas as devidas proporções, envolvem alguma confiança. Né? Por isso que às vezes é tão difícil você reconhecer que, inclusive, está numa relação abusiva, para as crianças também que estão sofrendo uma violência sexual, porque são pessoas em quem elas confiam, entende? Então, assim, isso dá contornos muito complexos para esse fenômeno. Então, nós tivemos, né, na pandemia de Covid, a intensificação dessa convivência, da exposição a essa relação abusiva que foi profundamente prejudicial às mulheres e, sobretudo, às crianças também. Por outro lado, o que nós tivemos? Uma restrição do ponto de vista do acesso às políticas públicas, seja a escola, né, que as crianças frequentavam e aí podiam também, teríamos aí uma possibilidade de maior identificação desses problemas, seja com relação às mulheres, que acabavam, né, ficando muito mais restritas à possibilidade de registrar um boletim de ocorrência, a possibilidade de pedir ajuda, a ir até uma unidade de saúde, muitas vezes, né, porque estava, de fato, né, o foco em torno da questão dos atendimentos da Covid, então, buscar um atendimento de saúde para outras circunstâncias acabava sendo bastante mais complicado, digamos assim, né? Então, isso revelou isso, a gente procurou acompanhar de que forma, né? Nós também estávamos isolados, então a gente tentou acompanhar pela divulgação dos dados, né, que mostraram, de fato, uma intensificação justamente dessa violência nos primeiros meses, né? Também temos essa dificuldade de mensurar, porque como muitas mulheres também não tinham acesso às delegacias, enfim, muitas dessas denúncias passaram a ser feitas de forma online. Então, você teve também uma mobilização nesse sentido, né? As farmácias passaram a ter protocolos para identificar, não é, uma situação de violência, a mulher podia pedir socorro ali, enfim, né? Então, a gente pôde acompanhar tanto por notícias veiculadas na mídia, quanto pelos dados divulgados, né, por diversas organizações e institutos, para tentar acompanhar de fato, né, e o que nós fomos percebendo foi justamente nesse sentido, né, o quanto esses momentos, assim, que escapam, né, de uma rotina e que implicam uma outra dinâmica, nós aqui no Rio Grande do Sul vivemos isso tanto com a pandemia e, como eu falei já, com as enchentes no ano passado, né, a questão do abrigamento, o quanto isso trouxe à tona também outros desafios, né, a necessidade muitas vezes de você ter abrigos específicos às mulheres, se elas assim desejarem, né, sempre respeitando, claro, a autonomia das mulheres, né. Então eu acho que esses momentos eles revelam, né, as particularidades e a complexidade, perdão, que esses conflitos têm, né, e que são, digamos, tanto para mulheres quanto para crianças, enfim, que estão, né, inseridas em contextos de violência, de relações abusivas e de violência sexual também, como é o caso, né, principalmente para as crianças também, né. Rochelle, eu acho que você já tocou em vários pontos, mas a gente gostaria de reforçar como, a partir da tua experiência, o que você poderia sugerir para transformar a realidade da violência contra as mulheres no nosso país, né? Quais seriam os caminhos para as políticas públicas de segurança e justiça para que elas efetivamente se tornem capazes de proteger a vida das mulheres brasileiras? Muito bem, eu acho que essa é uma pergunta central e nós nos fazemos essa pergunta todos os dias. Eu acho que primeiro, assim, eu acho que é importante olhar um pouco também para o contexto que a gente está. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006. E ao longo desses últimos anos, desde a implementação da Lei Maria da Penha, a gente tem acompanhado que parte dessa pauta tem sido, digamos assim, tomada por respostas de caráter eminentemente punitivistas ao problema da violência de gênero. Então, há pesquisas, tem uma tese muito interessante defendida aqui no PPG em Sociologia, da Sara Talice Bastos, que vai mostrar como há uma
quase desconfiguração da Lei Maria da Penha nos últimos anos, em que você tem muito mais projetos sendo aprovados que têm como pauta o endurecimento penal, né, que tem como pauta ampliação de tipos penais e que, embora tenham, em alguma medida, digamos assim, né, a dimensão, por exemplo, de novos tipos penais, ela vai visibilizar novas dinâmicas, né? Mas esse recurso demasiado ao direito penal, ele já foi bastante comprovado nas pesquisas que ele é bastante limitado, digamos assim, né? O que ele dá conta apenas em parte do problema. Eu acho que o grande desafio que nós temos, e aí o risco, né, é que essa pauta seja, digamos, cooptada apenas a partir de grupos de extrema-direita, cuja proposta, por exemplo, para a violência contra a mulher e para o feminicídio é o porte de arma para as mulheres, né? Isso é uma resposta absolutamente equivocada. Isso pode fazer com que as mulheres fiquem ainda mais vulneráveis à violência letal. Isso é uma coisa absolutamente descabida. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos é que a gente possa, do ponto de vista das respostas institucionais que nós temos e que se referem ao sistema de justiça criminal, avançar na qualificação dos profissionais, avançar na capilarização dessa rede para o interior. Essa rede ela está concentrada, sobretudo, nas delegacias, e ainda assim temos poucas delegacias especializadas no interior. Então, assim, é preciso que a gente tenha, por exemplo, muito mais casas-abrigo. Acho que numa situação de risco iminente para uma mulher, ela precisa muito mais de uma casa-abrigo do que qualquer outra política, né? Só que a casa-abrigo é uma política de proteção. Então, acho que o que nós temos que incidir mais em políticas que enfatizem a proteção das mulheres, que possam assegurar que a sua vida seja preservada, esse é o principal, e também as políticas de prevenção. As políticas de prevenção, elas são fundamentais e elas também são mais a longo prazo. Então, talvez elas não tenham um imediatismo, né, político tão significativo e por isso acabam sendo menos adotadas. Mas as políticas de prevenção, elas são fundamentais, por quê? Porque elas vão atacar a raiz do problema, elas vão atacar a causa do fenômeno da violência de gênero. E aí nós precisamos do quê? Nós precisamos de educação sobre gênero, sobre direitos das mulheres, nas escolas, por exemplo. Nós precisamos discutir sobre a educação dos meninos, nós precisamos, enquanto sociedade, estar pautado por valores e por concepções e por modelos de masculinidade que não se sustentem no uso e no recurso à violência. Isso depende de educação, isso depende de conscientização, né? E isso é um processo longo, mas o enfrentamento das mortes que nós temos nessa semana, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não vai acontecer se nós também não enfrentarmos o tema de como o ódio às mulheres é também socialmente produzido. E aí nós temos um contexto particularmente desafiador, Luiz Fábio, que é justamente em torno do recrudescimento de um discurso de ódio que vem se dando, né, em grupos né, e sites e enfim, né, até de deep web, enfim, de grupos masculinistas que vêm propagando ódio, né, como red pills, incels, enfim, que depositam nas mulheres, né, toda a sua frustração e os seus insucessos, digamos assim, como responsabilidade e culpa das mulheres, né, e, portanto, vão suscitando um discurso de ódio para com as mulheres, e isso está colocado de uma forma que hoje você tem esses conteúdos que propagam ódio às mulheres, eles são monetizados, eles geram lucro. E isso é uma coisa absolutamente preocupante, então nós precisamos pensar do ponto de vista da investigação desses propagadores, então nós temos que ter uma estruturação do sistema de justiça para dar conta e para impedir a proliferação desses grupos, e nós temos que nos atentar, né, e aí enquanto sociedade, o que foi muito bem retratado naquela série Adolescência, que também as nossas crianças e os meninos, sobretudo, não estão seguros quando estão sozinhos na internet, porque eles podem estar acessando esses conteúdos, crianças e jovens ainda numa idade muito precoce, e que precisam, portanto, né, de um acompanhamento das famílias, né, e da escola também, para que isso não se conforme como um padrão de socialização nesse momento tão significativo. Então, veja, a gente tem desafios
bem importantes, que ao mesmo tempo que identificamos avanços ao longo desse processo, em termos de leis, em termos de garantias e direitos às mulheres, mas nós também temos um outro movimento que vai de encontro a isso e que expressa um profundo desprezo e ódio às mulheres que vem se disseminando em diferentes espaços da internet, né? E hoje também propagação de conteúdos, portanto, que geram lucro para determinados grupos sociais. Então, assim, eu acho que, diante disso, nós temos sim, né, e as políticas que já temos estruturadas no âmbito do sistema de justiça criminal, e isso também passa pela capacitação e qualificação dos profissionais que atuam nesses setores, seja nas capitais, seja nos interiores, no interior das cidades. Então, pode ser que a gente não tenha uma DEAN numa cidadezinha pequena lá do interior, mas a gente tem lá delegados, delegadas ou agentes policiais que já fizeram um curso de capacitação sobre violência de gênero. Eles vão saber como lidar, eles vão saber como acolher essa mulher. Então, isso é fundamental para que as mulheres também possam se sentir seguras e possam sentir que ali elas vão ter um espaço, que elas vão poder, né, ter uma escuta atenta, que elas vão poder ter uma acolhida adequada para assegurar a sua proteção. Por outro lado, né, nós temos que ampliar a rede de proteção, que aí sim envolve Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, porque muitas vezes essa mulher ela precisa de apoio psicológico, ela precisa de uma política de renda, ela precisa de um abrigo para ela e para os filhos, né? Ela precisa, enfim, de, né, um conjunto aí de ações que não passam mais pelo sistema, né, ou apenas pelo sistema de justiça. Ela precisa ter a possibilidade de reconstruir a sua vida longe de uma situação de violência. Então, eu acho que, enquanto Estado, também precisamos pensar, né, em termos de políticas públicas que não desconfigurem a Lei Maria da Penha, né, no sentido de apenas apostar em respostas penais cujos efeitos são bastante limitados. Então, assim, é importante que haja um sistema de justiça, sem dúvida nenhuma, e importante e legítimo, né? Então, nós estamos aqui diante de níveis e índices absolutamente assustadores de morte de mulheres. Agora, nós, para enfrentarmos isso, também vamos precisar, de fato, investir em políticas de proteção e de prevenção. Para isso, o tema da violência de gênero tem que ser prioritário. Para ele ser prioritário, porque ele vai precisar de orçamento, ele precisa, né, de um orçamento específico para essas políticas. Então, isso tem que ser priorizado pelos gestores, tanto do ponto de vista dos governos estaduais, como também dos municípios, né? Eu acho que a gente tem aí um ator importante que está muito mais próximo dos munícipes, digamos assim, dos cidadãos, e que tem mais condições de atuar dentro da sua área de atuação ali, identificando, né? Então, tem projetos, por exemplo, que vão qualificar agentes de saúde para que nas visitas às famílias possam reconhecer se ali tem alguma situação de violência. Então, você veja, tem, né, aspectos bem, digamos, micro sociológicos disso, né, e que se resolveriam, digamos, com uma capacitação para uma estrutura que já existe. Então, acho que falta também, assim, uma imaginação, né, e uma certa criatividade, uma vontade, obviamente. Por isso eu digo, de novo, né, a questão de priorizar esse tema implica pensar política pública, implica destinar recursos específicos para esse enfrentamento. Nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul uma Secretaria das Mulheres, ela foi extinta em 2015, né? E parte dos problemas que nós vivenciamos hoje é por conta disso, porque esse tema não está sendo priorizado como política pública. Não há um orçamento específico e adequado para enfrentar essas questões no âmbito dos estados, né? Então, isso tem que ser priorizado, a vida das mulheres tem que ser priorizada, e, de novo, né, voltando àquele ponto, a vida das próximas gerações, a vida das meninas que estão crescendo hoje, a vida dos meninos, a formação, a socialização das meninas e dos meninos, pautada pelo respeito às meninas, pelo respeito às mulheres, por uma ideia, né, de que há direitos que precisam ser resguardados, que essa brincadeira que você faz com a sua colega também está no âmago da violência de gênero, que em algum momento vai resultar lá no feminicídio. A brincadeira misógina e machista que você faz com a sua colega de trabalho, sim, ela também está
nessa mesma gramática. A gente precisa visibilizar isso, a gente precisa dizer isso não é uma coisa aleatória, isso não é uma coisa leve, isso está na mesma raiz do problema que em algum momento está na morte de uma mulher, né? Então, os desafios são bastante grandes, mas a gente só vai enfrentá-los quando priorizar essa questão. Então, de fato, me parece que enfatizar políticas de proteção e de prevenção são a urgência, né, desse momento, tanto para assegurar a vida das mulheres, quanto para desconstruir os termos a partir dos quais a violência contra as mulheres e a violência de gênero se mantém, se perpetua e se atualiza, né? Que é por meio da educação. Michele, a gente está caminhando para o final desses que eu acho que foi um dos mais importantes episódios do nosso Invips Podcast. E eu queria uma mensagem tua para as novas gerações, né? Tanto de pesquisadoras como de pesquisadores que queiram também se engajar nessa pauta, nessa discussão que envolve gênero, violência e segurança pública. O que é que você diria para essa nova geração, para o pessoal que está hoje na graduação ou começando a pós-graduação e suas pesquisas nessas temáticas? Olha, Luiz, eu diria assim que é uma luta árdua, difícil, né? Porque ela envolve também as nossas existências, ela envolve as existências das pessoas que nós amamos, mas também é justamente por isso que ela tem que ser encampada e ela tem que ser encampada de forma sistemática. Porque a gente vê que, por exemplo, né, diante de contextos mais conservadores, mais autoritários, né, que apostam menos em políticas públicas, são as mulheres as que são mais prejudicadas. Quando você tem um problema, né, menor incidência de políticas sociais, quem vai sentir lá na ponta são as mulheres. Elas são estatisticamente hoje muito mais representativas do ponto de vista das responsáveis pelos domicílios. Então, quando a gente enfraquece políticas públicas, é lá nas mulheres que isso vai repercutir. Quando a gente enfraquece política, por exemplo, sobre creche, a dificuldade de ter creche, é na vida das mulheres, sobretudo, que nós estamos impactando, né? Que se está produzindo maiores dificuldades e restrições. Então, assim, em contextos em que há enfraquecimento dessas políticas, em que há restrições ao debate das questões de gênero, são sempre as mulheres e os direitos das mulheres que são atacados. Então, essa é uma luta que ela não acaba, né? Porque os direitos das mulheres estão sempre na berlinda. Eles são sempre aqueles que vão ser negociados, aqueles que vão ser barganhados para não serem efetivados. Então, assim, eu diria que apesar de ser uma luta difícil, porque ela, né, nos coloca diante de situações muito dramáticas, né, e confesso que ver a cena, né, daquela jovem voltando para sua casa, né, eu acho que dos elementos dessa nossa vida contemporânea é que muitas dessas violências estão também documentadas, né, inclusive visualmente. Se isso ajuda do ponto de vista da investigação, o que é fundamental, isso não deixa de nos impactar, né, enquanto seres humanos, porque a gente teve acesso aos últimos momentos da vida dessa menina, que estava voltando para casa para encontrar o seu filho de 7 anos. Ela não pôde mais ver esse menino, né? Esse menino não pôde mais ver a sua mãe, não pode mais ver a sua mãe. Né? Então, por isso que é uma luta difícil, porque todas nós certamente já nos colocamos no lugar dessa mulher. Nós já nos colocamos no lugar do que ela pensou enquanto estava acontecendo isso com ela. Então, assim, certamente uma luta muito difícil, mas justamente por isso que ela deve ser cotidiana e nas diferentes frentes que nós temos de atuação, seja na pesquisa, seja na militância, seja nas ações de extensão, seja em todas elas, é uma luta absolutamente necessária, civilizatória e que vai contribuir para a nossa democracia, né? Eu acho que, acima de tudo, é pensar que nós queremos viver numa sociedade democrática em que mulheres possam se deslocar, em que pessoas LGBT possam se deslocar sem terem medo de não conseguir voltar para casa e encontrar as pessoas que mais amam, em seguir as suas vidas, em seguir os seus projetos. Então, acho que é um pouco esse o sentimento que eu tenho nesse momento, né? E também
bastante tomada pelos últimos acontecimentos, não posso negar, né? Que são coisas que nos machucam, né? Que são coisas que definitivamente nos fazem pensar sobre tudo isso, mas nos fazem querer seguir adiante, né? Nos fazem ter importância dessa luta, que é, como eu já falei, em diferentes frentes. A pesquisa é muito importante sobre isso, podcasts como esse são muito importantes, e aí eu acho que também pensando, né, na importância da academia, das ações de extensão, de ampliar esses diálogos com atores da segurança, de ampliar esses diálogos com as sobreviventes das violências, né, de pensar também o empoderamento, né, das mulheres, enfim. Então, acho que nós temos aí essa luta. Acho que o que fica dessa mensagem, né, para as novas gerações é que é uma luta difícil, mas ela tem que ser contínua, ela tem que encontrar apoio em outras pessoas que também desejam essa vida, né, livre de violência. Então, o afeto, as parcerias, as trocas, elas vão trazendo humanidade, vão trazendo esperança também para essa luta, né? Então, eu acho que ter em mente isso. A luta é extremamente necessária, civilizatória e importante para a nossa democracia, e ela também precisa do afeto, ela precisa do apoio, ela precisa da solidariedade, e que essa rede ande junto, né? Que essa luta não seja uma luta solitária, seja uma luta coletiva, de mulheres, de homens, de instituições, toda a nossa sociedade. E assim, né, chegamos ao fim desse episódio, do nosso Invips Podcast. Hoje conversamos com a professora Rochelle Faxineto sobre questões de gênero, violência e segurança pública. Rochelle, nós não temos nem palavras para te agradecer por essa discussão, por essa aula que você deu hoje. Muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Acho que é um momento bem singular, assim, né, da gente até poder pensar um pouco sobre tudo que a gente vem fazendo, né, e tudo que mais a gente tem vontade de fazer. Eu fico muito grata pelo convite, foi uma experiência incrível de poder trocar e conversar com vocês hoje, né, e de seguir aí a nossa parceria e as nossas atividades no âmbito do Invips, que tem tanta coisa legal acontecendo, né. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. E antes de fechar, vale um agradecimento mais que especial aqui. O Invips Podcast ele só acontece graças ao trabalho cuidadoso de produção e edição da Bianca Lima. Gratidão, Bianca, por todo o cuidado e dedicação. E se você curtiu esse episódio, compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!